Olá, estamos começando Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Muito bom ter você aqui comigo, porque hoje a nossa conversa é sobre doenças respiratórias. Sinusite, rinite, laringite, faringite, amidalite, asites. E eu recebo para essa conversa o Dr. Marcelo Galhardo, que é otorrino e vai conversar com a gente, explicar as diferenças, sintomas, formas de tratamento dessas doenças. Doutor, muito obrigada por sua participação no Saúde em Foco. Eu que agradeço, Jaqueline, é um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Doutora, as pessoas falam assim, olha, eu estou até com eu estou com uma ite, rinite, sinusite, confunde tudo, essas doenças. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é esse termo ite. Bom, esse sufixo "ite", ele se remete a um processo inflamatório do corpo, né, em geral. Nas vias aéreas, nós temos dois processos básicos. Primeiramente, o processo que é mais importante nessa época, são os processos alérgicos, e tanto os processos também infecciosos, as sinusites, onde você tem um processo, às vezes, viral ou bacteriano no paciente. Para a gente entender e ver como é que é o aparelho respiratório, a gente tem um vídeo, né, doutor, que o Sim. senhor trouxe, inclusive, realizando um exame, né, numa paciente, e para a gente entender essa estrutura interna do aparelho respiratório. Vamos conversar Sim. sobre isso? Bom, aqui nós estamos mostrando o exame. Esse exame é feito através de uma fibra ótica acoplada a uma câmera. É claro que eu estou mostrando a via aérea superior, né, que é o foco da minha especialidade. Aí é o Aqui, nariz, aqui o doutora, a nariz. narina. Aqui nós estamos vendo as conchas nasais. Então, se você tivesse uma sinusite, por exemplo, daria para ver secreções aqui. Aqui nós estamos examinando o ouvido, o tímpano lá no fundo. Esse exame, vale dizer que não é indolor, né, doutor? É um exame indolor, é um exame rápido, ele tem, assim, a gente utiliza fibra ótica, câmera e iluminação para ter um diagnóstico mais preciso das vias aéreas superiores, né? Ele se chama videonasolaringoscopia. E é possível ver toda a estrutura interna? Interna das vias aéreas superiores. E como é essa estrutura, doutor? Então, a via aérea, basicamente, nós temos uma via aérea única, né, desde o nariz até os pulmões, até os alvéolos. Então, você tem um epitélio só respiratório. Alguns pacientes, você tem um acometimento mais das vias aéreas superiores, aí vem os processos alérgicos, como rinite, as sinusites, processos infecciosos, amidalites, né? E as vias aéreas inferiores, aí vem os processos também alérgicos, como a bronquite, a asma, e os infecciosos, como a pneumonia. Correto. Doutor, vamos começar falando de uma primeira ite, a sinusite ou rinite. Qual que o senhor acha melhor para a gente poder começar a explicar a diferença entre elas? Porque os sintomas são parecidos, como eu posso diferenciar? Muita gente, o paciente chega no consultório e fala, olha, eu estou com sinusite e Já com rinite. diagnóstico, sim. Os sintomas, eles são muito parecidos, né? Na evolução do quadro, como se apresenta o quadro, é que a gente vai diferenciar se esse processo, com a história do paciente, os detalhes, se isso é um processo somente alérgico ou se existe uma infecção neste quadro. Então, tem alguns detalhes quando a gente avalia um paciente, da evolução, há quanto tempo esse paciente vem apresentando o quadro, os fatores que desencadearam o quadro, se apresenta febre, o aspecto das secreções que ele está tendo, as doenças que a gente chama de comorbidades, o que ele tem além desse quadro que a gente está analisando, né? Então, um paciente diabético, por exemplo, é um paciente que tem a sua imunidade comprometida. Nós temos que ficar mais atentos para processos infecciosos. Aqueles pacientes que vêm com sintomas crônicos de coriza, por exemplo, uma coriza, aquela coriza branquinha, tipo clara de ovo, ele espirra todo dia, esse sintoma vem há meses, isso já te remete mais a um processo alérgico. Então, tem detalhes assim, é um quebra-cabeça que a gente vai montando, né? A sinusite, ela acomete a que região dessa estrutura do aparelho? Nós temos, na face, nós temos os seios paranasais, que são cavidades dentro do osso da face, né? A sinusite, em particular, que o nome correto é rinocinusite, normalmente você tem as secreções dentro dessas cavidades, né? E a sinusite infecciosa, que seria a mais preocupante para os pacientes,
você vem com um quadro de febre, essa secreção mais grossa, amarelada, dor na região da face. Então tem alguns detalhes assim que te remetem a ser um quadro infeccioso e não alérgico. Com relação à duração da sinusite, que as pessoas falam, está muito tempo que eu estou assim, deve ser Sim. sinusite. Nem sempre é uma sinusite. A gente tem pacientes que têm evolução de meses e é um quadro alérgico, né? E muitas vezes tratamentos inadequados, a pessoa procura farmácias, o vizinho, né? Ah, isso foi bom para mim, e o paciente toma aquele remédio inadequadamente, né? Com relação à alimentação, o leite ele pode desencadear a sinusite ou agravar? Tá. Hoje nós temos, está em moda essa questão do leite, né? A alergia à proteína do leite ou intolerância. Nada tem comprovado cientificamente que o leite poderia produzir alguma coisa nas vias aéreas. Seria mais na região do sistema digestivo mesmo. Mas, popularmente, né, as pessoas têm essas crenças, mas cientificamente nós não temos nada comprovado hoje. Com relação à rinite, então qual que é a diferença? Então agora vamos partir para a rinite, explicar o que é uma rinite. Tá. A rinite alérgica, então, ela é uma doença alérgica, né, onde o indivíduo já tem seu estado alérgico no organismo, ele tem uma predisposição genética para ter alergia, né? E existem alguns fatores que podem desencadear essa alergia, que são os fatores mais na parte respiratória mesmo, que estão no ar ambiente. Os fatores principais na rinite alérgica são o ácaro da poeira doméstica, os fungos, que estão presentes normalmente também no ar, né? Alguns irritantes químicos, então perfumes, produtos químicos que você pode estar inalando, e a própria poluição do ar, né? Que é um irritante químico. Uma pessoa que tem predisposição para rinite, sinusite e fica gripada ou fica resfriada, o caminho é mais curto para chegar na rinite e na sinusite, doutor? Sim. Essa pessoa que tem uma predisposição à alergia, ela já tem a sua mucosa respiratória alterada. Então, isso predispõe aí já aos fatores. Então, você divide, o paciente ele tem alergia, então isso já predispõe ele a ter algumas infecções. Dentre essas infecções, as virais, que são as mais comuns, aí a gente divide em duas vertentes, que seria o resfriado e as gripes, né? O resfriado seria uma doença, então, infecciosa viral que acomete só as vias aéreas superiores. A gripe, nós já temos o vírus da influenza, né, que é o vírus da gripe. Existem algumas diferenças dos vírus, então existem diversos vírus, mas é sempre o vírus influenza. Por isso que existe também a questão da vacinação, que é a prevenção para a gripe. Já no resfriado, nós não temos como prevenir. Certo. Com relação agora à faringite e laringite, qual a gente pode falar primeiro, de acordo com a estrutura mesmo do nosso organismo? Que vem primeiro, a faringe ou a laringe? O que são essas estruturas? Sim, as estruturas elas vêm em blocos, né? Então a gente tem a rinofaringe, que seria a porção posterior ao nariz, a orofaringe, que é aquela região onde você abre a boca e tem a visualização, né? A que a gente viu na imagem do vídeo. Isso, onde você tem as amígdalas e a parede posterior da faringe, e depois nós temos a hipofaringe, que é a região de baixo. A hipofaringe já é possível só a visualização com esse aparelho. A hipofaringe ela compreende a base de língua e a laringe, que é onde situam as cordas vocais. Que é responsável pela voz? Pela voz. A pessoa vai perdendo a voz quando já está acometida. Em alguns processos, você pode ter, por exemplo, num processo inflamatório agudo, uma laringite aguda de causa viral. Você pode ter uma laringite aguda de causa alérgica, de causa infecciosa bacteriana. Então, sempre essas três vertentes: alergia, inflamação por vírus e infecção bacteriana, tudo nessa região. Tudo nessa região. E é uma região próxima, uma é sequência da outra. Uma sequência da outra. Então, você eventualmente, né, pega um paciente vem com dor de ouvido, por exemplo, né? É a criancinha que está com febre, está toda encatarrada e começou com a dor de ouvido. Então, esse catarro que está no nariz,
nós temos uma comunicação da nasofaringe, que é lá atrás do nariz, com o ouvido. Existe uma tuba que joga esse catarro para dentro do ouvido, a criança vai ter dor de ouvido. Nós vamos para um breve intervalo e nós vamos continuar falando com o Dr. Marcelo Galhardo, que é otorrino aqui em Rio Preto, e ele está explicando para a gente as doenças respiratórias, as famosas ites, as diferenças, formas de tratamento e, principalmente, a prevenção. Aguarde um instante só. Voltamos com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos conversando sobre doenças respiratórias. Eu recebo em nosso estúdio o Dr. Marcelo Galhardo, que é otorrino, e está explicando tudo para a gente sobre essas doenças, as ites. Nós vamos acompanhar agora, doutor, uma matéria da Mariana, nossa repórter, que foi aos postinhos de saúde mostrar como a demanda é grande das doenças respiratórias de crianças que buscam atendimento médico, também nas emergências, hospitais e também, acredito, nos consultórios médicos. Vamos acompanhar, doutor. Dificuldade para respirar, tosse, espirros e cansaço são reclamações de boa parte dos pacientes que procuram os postos de saúde nos meses de outono e inverno. As gripes, rinites e sinusites atingem pessoas de todas as idades. Estou com dor de garganta, né? Mas por enquanto a gente vai se levando, né? Uns dias atrás eu estava bem mais pior, cheguei a ficar de cama, dores nas pernas, muito, assim, dava a impressão que estava com febre, né? Só que media, mas não dava que estava com febre, mas muito ruim mesmo, moleza, não conseguia fazer nada, ruim demais da conta, já não estava suportando mais isso, né? Muita tosse demais a noite inteira, tossindo. De acordo com a doutora Ana Paula, que é pediatra, aqui na UBS do Solo Sagrado, o movimento nas unidades de saúde da cidade chega a aumentar 30% nessa época do ano, né, doutora? Isso em decorrência das doenças respiratórias? Sim, e também tem a parte das creches, que as crianças começam, o tempo, né, que agora começa a esfriar, e tem as queimadas de casa, tem muita gente que queima no fundo de quintal, tá? E tem também as gripes, tá? As pneumonias que aumentam e levam as crianças aos quadros de broncoespasmo. Então, a gente aumentou muito os quadros de chiado no peito, nas UBS. As crianças estão entre os pacientes mais vulneráveis, mas existem alguns cuidados que podem ajudar a prevenir ou amenizar os desconfortos causados pelas doenças respiratórias. Não deixar ficar abrindo muita geladeira, tá? Porque a friagem, não deixar andar descalço. Como a gente viu na matéria, né, doutor, uma demanda grande em qualquer época do ano, mas principalmente também nas épocas mais secas, dessas doenças respiratórias. Doutor, vamos continuar falando. Então, a gente já falou da sinusite, da rinite, da faringite. Agora vamos falar da laringite. O que é a laringite? Então, a laringite seria a inflamação aguda da região das cordas vocais. Normalmente, na maioria dos casos, são de etiologia viral. É o mesmo vírus. É o vírus que que acomete, então, o resfriado
ele vai para a laringe, inflama aquela região, a pessoa vai ter sintomas de dor na garganta e geralmente uma rouquidão e tosse seca também. E a amidalite, as amígdalas, vamos falar dessa região, né, que a gente fala, eu retirei as amígdalas, né? Quanta coisa já acontece com a amígdala, né, doutor? A amígdala, normalmente a gente tem os processos infecciosos também, que são mais comuns, que na maioria das vezes também são virais, não necessitam de um tratamento com antibiótico. Isso é um erro que a gente vê comumente no dia a dia, o farmacêutico, a vizinha dando antibiótico já porque está com a dor de garganta. Quando já acomete a amidalite com febre alta, você tem placa de pus na garganta, aí você já pode pensar em introduzir um antibiótico. E depende também da evolução desse quadro. Você precisa de alguns dias de observar essa evolução para ter um tratamento adequado. Essas placas, é possível ver, doutor? Sim. Isso, abrindo a boca com um palito, com uma iluminação, você vai estar... Os famosos palitinhos, o palitinho, né? que a criança não gosta, né? Nem o adulto, né? Quando se precisa usar, né, doutor? Doutor, agora com relação a uma onda que a gente teve, que era a retirada da amígdala, né, para não ter esses processos infecciosos. Hoje, como é que está a medicina com relação a isso? Retira ou não retira a amígdala? Hoje, você tem uma conduta bem mais conservadora, né? Antigamente, quando você não tinha antibióticos adequados para o tratamento, você tinha muita febre reumática, né? O famoso reumatismo, né? E se tirava muito amígdalas antigamente. Hoje, como nós temos tratamentos, alternativas de antibiótico, é bem menos preconizada a cirurgia da amígdala, mas ainda tem a sua função. Sim, só em casos, né, de outras tentativas se Sim. chega. Antes não, já era, não, retira a amígdala que Sim. acaba o problema, né? Não sei o que a gente ouvia, né, com relação a isso. Agora, quando a gente está com muita dor de garganta, né, seja por qualquer processo infeccioso, a gente sente muita dor e fala, eu vou tomar algo quente. Isso é benéfico ou não, Sim, doutor? você utilizar o calor como um processo para aliviar a sua dor é um fato. Agora, com relação à prevenção, é bactéria, é vírus, as condições ambientais, o que a gente faz para prevenir essas ites no nosso dia a dia, na nossa vida, durante todo o ano? Bom, mais específico nessa época, onde você tem um clima mais frio, né? A aglomeração de pessoas, a gente começa a ficar mais juntinho, né? Seja nas escolas, no trabalho, né? E nos ambientes. Você tem um clima seco, onde esse clima seco ele facilita a perpetuação de vírus e bactérias no ar mesmo, né? Então a prevenção basicamente ela se dá através da higiene. Então a gente faz a higiene nasal principalmente, através de uso de solução fisiológica. O soro fisiológico comum, ele já hidrata a narina e faz uma limpeza. A higiene das mãos é muito importante. A gente vê, por exemplo, mães com os famosos paninhos, né? A criança está toda encatarrada e a mãe está lá com o paninho, né? Isso é errado, tem que usar lencinho de papel, jogar fora, porque aquele paninho, você tem secreções no pano que vai recontaminando a criança. Vai recontaminando. Né? Para a população em geral, que se utiliza, por exemplo, de um transporte público, a pessoa tosse, enfia a mão lá no banco, Então, né? segurando. Você vai lá e põe a sua mão ali, você carrega aquilo nas suas mãos. Então, ter uma lavagem frequente das mãos, água e sabão mesmo, usar o álcool gel, isso é uma prevenção, né? Nesse clima seco, nós podemos utilizar de vaporizadores sem excesso. As mães sempre perguntam, eu deixo a noite toda o vaporizador? Exatamente, houve essa polêmica, né? Isso. Eu acho assim, a conduta tem que sempre ser o caminho do meio, né? Nem o excesso, nem a falta. Então, normalmente eu tenho orientado as mães, deixa umas 2 horinhas ligado aquele umidificador no quarto, umidificou o ambiente, desligue o umidificador. O ar-condicionado, usa ou não usa? O ar-condicionado, além de ele resfriar o corpo, e isso abaixa a imunidade do indivíduo, ele retira mais a umidade ambiente. Por isso que o ar-condicionado fica pingando lá atrás no caninho, ele tira toda a umidade do ambiente, e isso faz mal. Mas não posso usar ar-condicionado? Pode, você liga o ar-condicionado, deixa dar uma refrescada no ambiente e depois desliga, não vai ficar com o ar ligado a noite toda. Então seria o uso do bom senso, né?
Correto. Eu vejo hoje em dia muitas empresas têm o ponto eletrônico, né, que a gente coloca o dedo, né, quer dizer, uma sequência de dedos. Sim. Então, cuidado também com isso, né, doutor? Cuidado, Quer é dizer, sempre a higiene, a higiene. principalmente a higiene das mãos. O ato de tossir, por exemplo, as pessoas têm que ter também etiqueta, educação, né? Colocar, e geralmente você orienta a fazer isso aqui, ó. Você vai tossir, protege, né? O dorso aqui O da mão. dorso da mão, né? Para você não tossir na cara do outro, né? Você vai estar eliminando aquele vírus, aquela bactéria, né? E uma outra coisa que eu vi hoje na internet, um vídeo no Facebook que estava passando, por que não devemos ficar colocando o dedo no nariz? Sim. Por quê, doutor? Sim. É uma porta de entrada, vamos dizer assim? Porque você tem a mão suja, contaminada, e a mucosa nasal já é uma mucosa contaminada, mas você vai traumatizar mais essa mucosa. A gente vê muitos pacientes com mania, né, de cutucar o nariz, e aquele nariz todo escoriado, todo machucado, e é uma porta de entrada das bactérias ali, né? Então, a higiene nasal ela deve ser feita durante o banho. Você está com as mãos limpas, é claro, você assou o nariz, lava o nariz sem jogar sabão lá dentro, não precisa, não né? Precisa pôr sabão. Não precisa, você vai lavar com água mesmo. E essa lavagem e umidificação durante o dia. Quanto mais se usar soro no nariz, melhor. Melhor. Agora vamos falar de alguns mitos, doutor. Eu vi muita coisa na internet, vídeos, as pessoas dando dicas. Olha, faça isso, faça aquilo para curar sua rinite, sua sinusite, sua amidalite, faringite, as ites. Eu vi, por exemplo, massagem. Tem um vídeo na internet em que a pessoa ensina a colocar 2 palitos aqui, 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 em pontos que isso descongestiona tudo. Isso funciona, doutor? Bom, nós temos que diferenciar a questão da sabedoria popular. Então, existem alguns produtos naturais, fitoterápicos, que não devem ter o abuso também, porque tem efeitos colaterais. E os vídeos que a gente vê que chegam a ser absurdos, né, na internet. Então, dentro da sabedoria popular, por exemplo, o gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? A casca da romã tem alguns componentes ali que têm ação anti-inflamatória, né? Mas nós temos medicamentos para isso, né? Sim. Então, se a pessoa não tem acesso ao medicamento, que hoje isso é raro, né? Eu acho que até pode se usar disso de uma forma, vamos assim dizer, com cuidados, né? Cuidado. Não porque só a gente vê isso. alguns absurdos. Porque se esses quadros se agravarem, doutor, a pessoa vai sofrer. Sim, o problema, principalmente nos processos infecciosos, vamos pensar numa sinusite. Por que você trata uma sinusite? 80% dos casos de sinusite aguda, o organismo vai se autocurar. Então, por que você dá antibiótico? Por causa das complicações. E as mais temidas numa sinusite, por exemplo, e principalmente em crianças, seriam os processos cerebrais. Você pode ter um abscesso cerebral, você pode ter uma meningite. Desculpa, né? doutor, o que é abscesso cerebral? Porque então, as bactérias, como a gente tem as cavidades paranasais, essas aberturas dentro do osso, o osso que separa a cavidade paranasal do cérebro é uma casquinha de ovo. Então, para essa bactéria ascender até o cérebro, e isso dá uma meningite, uma complicação de um abscesso, que seria uma coleção, um aglomeramento ali de pus no cérebro, que é um caso sério. Então, por isso que não deve-se ter também um autotratamento, né? Você precisa de um profissional para te orientar melhor. E também não interromper o tratamento, né, doutor? Muitas mães interrompem, né? A interrupção, primeiro, o tratamento inadequado. Então, entra com antibiótico quando não precisa, quando você não precisa, e o contrário também, a pessoa, então, usando antibiótico sem necessidade e a pessoa sem usar quando é necessário. Isso é ruim. O cloreto de magnésio. Também está em moda. O magnésio ele tem uma função imunológica no indivíduo, só que o excesso de magnésio no indivíduo dá efeitos colaterais. Na minha área, por exemplo, eu posso citar um que é o zumbido. Magnésio em excesso no organismo, ele pode gerar zumbido. E aí Sim, ninguém então merece. é complicado. Quer dizer, cria um outro problema. Então, a gente vê que criam-se modas, né, modismos, né, do mesmo jeito que a vitamina D está em evidência. A vitamina D tem a sua função no organismo, mas o excesso também faz mal. Então, a gente vê alguns modismos. Correto. Doutor, chegamos ao final do nosso programa.
Eu quero agradecer a sua presença e uma mensagem que o senhor deixa para o dia a dia que o senhor vê no consultório que as pessoas procuram auxílio nessa área. Bom, basicamente, assim, o assunto é complexo, você tem que ter um especialista, um profissional para te orientar, né? Você tratar por conta, você pode estar se colocando em risco de vida, às vezes, principalmente os infecciosos, o uso inadvertido de antibióticos em processos que não deveria se usar, né? Então, o paciente tem um processo alérgico, já está tomando um antibiótico inadvertidamente. E isso tem consequências negativas para o indivíduo. O antibiótico ele vai alterar toda a flora do organismo. Então, o ideal é você ter orientação médica. Correto. Doutor, muito obrigada por sua presença e a você que nos acompanhou, muito obrigada por sua atenção. Então, você viu, as ites são comuns, corriqueiras e nem por isso devem ser menosprezadas. Procure um especialista para não agravar o problema. Até mais, até o próximo programa. Tchau.